Pastor, qual é a visão da Igreja Diabo sobre Satanás? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender o que a nossa igreja pensa sobre o inimigo das nossas almas, Satanás. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração e hoje nós vamos aprender sobre um tema muito importante, Satanás, e o que a nossa igreja pensa sobre ele. Eu quero deixar um texto para nós usarmos como base aqui início do nosso tema. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 até o verso 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistirem firmes, permanecendo na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o texto nos ensina que nós devemos ser sóbrios, ou seja, nós devemos estar ligados e atentos ao mundo espiritual, porque existe o inimigo das nossas almas. O diabo existe sim. Nós não podemos superestimar a pessoa de Satanás e também não podemos subestimar a pessoa do diabo. Nós não podemos colocar ele num nível acima do que ele realmente é e nem no nível abaixo do que realmente ele é, para não cometermos o erro de subestimá-lo e sermos vencidos por ele. Transferência de culpa. Esse é um tema muito interessante. Muitos culpam o diabo por tudo de ruim em suas vidas. Isso não está correto. Não é? O diabo ele encontra legalidade para trabalhar em nossas vidas quando nós permitimos através do pecado. Então é o pecado, é a nossa carne, é a nossa fraqueza carnal, onde o inimigo ele encontra facilidade para trabalhar. O casamento está sendo destruído pelo mal, está sendo destruído pelo inimigo. Sim, porque a porta está aberta. Porque existem coisas que não estão sendo feitas. A oração, a consagração do lar, realmente cada um vivendo o seu compromisso com a palavra de Deus, o esposo sendo um esposo bíblico, a esposa sendo uma esposa bíblica. Então, não adianta você terceirizar a culpa, falar que é o diabo. Sim, o diabo destrói famílias, mas destrói porque essas famílias estão fora da palavra de Deus, estão fora da presença de Deus, não estão fazendo o que Deus manda que seja feito. Então, nós devemos entender realmente quem é o nosso verdadeiro inimigo. Muitos pecam e atribuem culpa ao inimigo. Eu pequei porque o diabo me fez pecar, porque o diabo é sujo. Ah, pastor, eu caí, porque o senhor sabe, né? O diabo é sujo. Sim, ele é sujo e não está nem um pouco afim de se lavar. Nós que não podemos ser sujos como ele é. Nós devemos consagrar a nossa vida a Deus. Se nós pecamos e nós caímos, é porque nós desviamos o nosso olhar do alvo. Nós erramos o caminho que nós devemos andar. Então, o diabo vai promover tentações, ele vai promover perseguições, ele vai promover situações que vão te entristecer, te chatear, te enfraquecer. Porém, se você permanecer em Deus, permanecer em Cristo, você não vai pecar. Então, não adianta eu atribuir a culpa do meu erro, do meu pecado, ao diabo. Muitos não mudam porque não assumem os seus erros. Ah, meu casamento está destruído porque o diabo destruiu minha vida. Tudo bem, realmente deve ter destruído mesmo. Mas o que você fez para que o inimigo entrasse na sua vida? Você é um bom esposo? Você é uma boa esposa? Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Você administra bem as suas finanças? Ah, o inimigo fechou a minha porta de emprego. Você era um bom funcionário? Chegava na hora? Você fazia diferença no seu trabalho? Então muitas pessoas não mudam porque preferem culpar o diabo do que assumir a culpa dos seus erros e das suas falhas. O diabo faz o papel dele, nós temos que fazer o nosso. Então, o diabo sim, ele é o pai da mentira, ele é astuto, o inimigo sim, trabalha de forma absurda para nos derrubar, porém ele só vai conseguir isso se nós nos afastarmos de Deus. Portanto, é muito importante que a sua vida esteja em Deus, que a sua vida esteja em Cristo. As pessoas precisam entender um pouco melhor o modus operandi do inimigo da nossa alma. Existem até pessoas que dizem assim, olha, eu não vou me posicionar para fazer a obra de Deus, eu não vou assumir nenhum ministério, não vou assumir nenhum cargo, porque grande é o levante do diabo contra a minha vida. Esse tipo de levante está lá em Mateus capítulo 16, versículo número 18, onde Jesus disse, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é essas portas do inferno? Essas portas do inferno é a ação do maligno que se levanta para a igreja não avançar. É o inimigo que se levanta para a igreja não prosseguir. Esse é o verdadeiro significado da palavra de Cristo ali naquele momento. Então sim, o inimigo se levanta para você não prosseguir, mas esse levantar do inimigo é um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Tá? Quando você opta por parar, por desistir, porque é difícil demais ou porque tem medo dos levantes do diabo, você está dizendo assim, eu tenho medo do diabo, mas eu não tenho medo de Deus, porque Deus mandou fazer e eu não estou fazendo. O diabo está vencendo. Entende? Então, e você precisa entender também que quando você não está fazendo, não quer dizer que o diabo não está trabalhando na tua vida. Quando você para e decide parar, você fala, não vou fazer porque senão o inimigo vai se levantar, é muita luta, é muita prova, é aquela coisa toda que crente fala. Você tem que entender que o inimigo venceu e ele está trabalhando na tua vida sim, para você permanecer daquele jeito.
parado, estagnado, cometendo o pecado da omissão. Então, nós temos que estar de pé, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o inimigo será vencido pela igreja em nome do Senhor Jesus. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração. Deus te abençoe e até o próximo tema.